Então, hoje vamos dar prosseguimento. É o capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns ali. O item 247, aí continuação do estudo sobre a obsessão. Nesse item vamos os espíritos sistemáticos. Vou fazer a leitura aqui, aí depois a gente comenta. Os espíritos sistemáticos são comumente escrevinhadores. Por isso procuram os médiuns que escrevem com mais facilidade e cuidam de que façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Compraz-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos, frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores, comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar esses escritos, as utopias ou as excentricidades, que são neles frequentemente abundantes, e que chocam o bom senso. Produziriam uma desagradável impressão nas pessoas noviças, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas. Então, esse foi o item 247 dos espíritos sistemáticos. Os comentários? O que me chamou a atenção aqui, que os espíritos verdadeiramente superiores, eles, aqui como diz, eles são sóbrios de palavras. Eles dizem poucas coisas em poucas frases. Então, eles não são assim de se estender na palavra. Eles assim falam com poucas palavras, com poucas frases, mas fica bem esclarecido para a gente interpretar, para a gente analisar. Fica facilmente da gente assimilar bem, com poucas, apesar de ser poucas palavras. Isso aqui me chamou muita atenção. Eu não tinha ainda ouvido esse termo aqui dos espíritos superiores de falar com poucas palavras e me chamou muita atenção. O texto aqui diz exatamente, dizem muitas coisas com poucas palavras. E esses espíritos, qual seria a intenção deles? Eu nunca tinha, claro, eu tinha ouvido falar, né? Porque tem aqueles que são, enfim, que são zombeteiros, que vêm, mas esses aqui, qual é que é a intenção? Não tem conteúdo, seria isso, então? Wilson, pode
se manifestar. Demora um pouquinho que eu tenho que ligar dois microfones. Primeiro, o que é um espírito sistemático ou de sistema? Se nós formos verificar no dicionário, nós vamos ver que espírito de sistema no contexto espírita refere-se à tendência de interpretar as situações de forma rígida e pré-concebida, seguindo um conjunto de regras ou modelo pré-estabelecidos, em vez de considerar as particularidades de cada situação e a evolução natural das coisas. É uma mentalidade que resiste a novas ideias, mudanças e abordagens que não se encaixem em seu esquema pré-definido. E isso está cheio de pessoas assim. Até a gente pode incorrer nisso também. Quando se apaixona por uma ideia e acha que ela é verdadeira, cria uma resistência muito grande em aceitar novas interpretações ou novas ideias e se agarra àqueles princípios que esposa e quer impor aos outros. E aqui diz que são geralmente escrevinhadores e que são prolixos, ou seja, fala muito para não dizer quase nada ou pouco. Mas será que todo mundo que fala bastante é enquadrado nesse tipo de espírito? Porque aqui espírito está falando do desencarnado, mas o desencarnado já foi encarnado. E tem muitos de nós que assim também procedemos, como eles. Fala demais para não dizer quase nada. E aí a gente vai olhar em Atos dos Apóstolos, uma passagem em que Paulo pregava e já era meia-noite. Imagine nós numa palestra, claro que lá não era como hoje, que tem um salão especial. Paulo viajava de cidade em cidade e ia expondo as suas ideias e fundando novas igrejas ou estabelecimentos voltados aos estudos da palavra do Cristo, né? E ele falava nas casas das pessoas que o recebiam. Era um prédio de não sei quantos andares tinha, mas ele estava no 3º andar, falando para as pessoas. E no texto da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz um jovem, e segundo estudos, esse jovem devia ter ali entre 7 e 10 anos, sentado na janela. Imagine uma criança, eu já participei de palestra quando era criança, e a gente sentia muito sono, porque não é um assunto muito interessante para crianças, né? As coisas assim do espírito, a não ser que seja um espírito evoluído. Então aquela criança dormiu e caiu. Houve um alvoroço, né? O pessoal foi tudo ver o que estava acontecendo e Paulo foi lá e viu que o espírito estava nele, que ele não tinha morrido. Subiu e continuou a falar até o amanhecer. Então é um exemplo de uma pessoa que falava, segundo os critérios de hoje, muito. Mas eu fiquei analisando por que ele fazia isso. Porque ele não tinha muito tempo, ele sabia que não tinha muito tempo. Então ele falava bastante. Mas hoje nós temos recursos muito para... Isso não é de hoje, já há algum tempo, quando começou a psicografia aqui, os registros ficam anotados. E Paulo, a não ser as cartas que ele escrevia, ele não anotava nada. Quem anotava muita coisa dele era Lucas, que o acompanhava, né? Mas aqui estamos tratando dos espíritos, e não dá para comparar com um espírito como Paulo. Nós, há pouco tempo, tivemos aqui o nosso irmão, a quem devemos muito no movimento espírita, o Divaldo Pereira Franco. Também falava bastante, ele mesmo dizia, ele brincava assim, eu não gosto de falar, porque ele falava mais de 1 hora, no mínimo 1 hora, e tudo de memória. Uma capacidade extraordinária de falar. As pessoas, eu vi um comentário de uma pessoa, não recordo quem agora, que admira as palestras de Divaldo e que gosta muito de ouvir suas palestras enquanto viaja de carro. Mas a mulher reclamou, disse que ele falava demais. Então tem pessoas que pensam diferente, né? Acham que, imagina se o Divaldo fala demais. Só que ele fala coisas coerentes. Às vezes eu assistia as palestras dele, dá a impressão que ele se perdia, ele está falando outro assunto, daí ele voltava para
encaixar o que ele estava falando no assunto em pauta. É um exemplo para nós de pessoa que aproveitou a vida até os 98 anos, já estava já no final dessa encarnação e trabalhando. Então não dá para dizer que só porque uma pessoa fala demais é um espírito de sistema. Aqui, como foi dito, o espírito de sistema é aquele que está fechado às novidades, às informações novas. Ele se agarra a uma ideia pré-concebida e tem aquela como verdadeira e combate qualquer outra. E se ele encontra um médium que se envaidece por escrever bastante, ele se agarra a esse médium e não o solta facilmente. Eu não sei se está nesse tópico, que eu já li um pouco adiante. Deixa eu ver se é aqui. Eu acho que é mais adiante, não vou antecipar. Mas aqui no finalzinho, ó, entre tais publicações, alguma coisa há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Imprudente é falta de prudência. A pessoa não toma o cuidado das consequências do que vai escrever ou falar. Nesse caso aqui, escrever. E vai ser publicado. Aí quem publica os livros tem que ter o cuidado. Né? Quem divulga, porque os livros geralmente já estão publicados. As federações que têm um mínimo de responsabilidade pelos seus atos têm os cuidados de analisar as obras antes de colocar ao público, de divulgar estas obras. Às vezes não são más, mas provém de uma obsessão, né? Intempestiva, ou seja, fora do tempo. Tem coisa que não dá para a gente colocar naquele momento. Jesus tomou cuidado, muita coisa ele não falou. Ele deixou para quando as pessoas estivessem prontas. Então tem muita coisa que eu vejo assim, vem perguntar para mim sobre certas publicações de alguns espíritos. Eu digo, isso é improvável. Improvável no sentido de nós não podermos provar agora. Não que seja falso. Esse é o sentido que eu coloco na palavra improvável. Vamos aguardar, é melhor aguardar o tempo. Aguardemos a ciência. Às vezes tem informações sobre planetas que nós não temos acesso ainda, e as pessoas começam a falar de como é que tu vai afirmar uma coisa dessa, como é que tu vai provar. O próprio Kardec colocava que muitas coisas que ele dizia é teoria. Teoria. Ele mesmo colocava lá a palavra teoria. E teoria não é uma prova, é uma possibilidade. A gente tem que analisar se é racional ou não. Agora, começar a divulgar isso como verdade é perigoso. E desazada é sem juízo. É uma coisa ilógica, irracional. E como é que se faz? A gente vai vir adiante para analisar esse tipo de obras e o tipo e o médium também, a responsabilidade dele em se tornar veículo de espíritos desta estirpe. Daí, Jacques, bom dia, Sirlene. Bom dia. E daí, Jacques, conseguiu responder a tua pergunta? Sim, daí até eu voltei ali, na verdade, faltou eu me concentrar aqui e pensar que nós estamos falando das obsessões, né? Então, isso seria um tipo de obsessão, né? Porque esse tipo de espírito se fixa em algum médium, né? Aí ficou mais claro, e com a fala que viu, sim, ficou mais claro. E daí a gente já viu lá também sobre os sistemas lá atrás, né? Então, um espírito sistemático, normalmente ele, estudando lá os sistemas, ele vai se encaixar num daqueles sistemas que a gente estudou lá, que daí nos traz. O Wilson falou ali sobre a prolixidade ali, eu sei que uma autodefesa também, mas é assim, ó, aqui a gente está falando, digamos, daqueles que falam muito e dizem pouco. Então, é esse digamos, o problema aqui. Então, eles têm uma intenção e daí eles ficam arrodeando para chegar no fio. O que eles falaram? Quase nada. Vai lá e vê
pega as cartas de Paulo, tudo que tem de Paulo, assiste os vídeos do Divaldo. Eles falavam bastante. Mas e quem é que vai dizer que eles diziam um pouco? Então, eles falavam bastante, mas diziam muito. Então, basta é que, digamos, Paulo, uma criança, deve só que dormia, porque uma pessoa já mais ou menos adulta, eu duvido que dormisse numa palestra do Paulo. Eu assisti pessoalmente palestra do Divaldo com mais de 2 horas, e eu nem sei se eu me movi da cadeira. Tem palestra que em 40 minutos já está me faltando o gomo, porque eu viro de um lado e viro do outro, e já está cansando. Então, daí, às vezes, não é só a quantidade. O principal é a qualidade. Se tu tiver 1 hora de palestra com uma grande qualidade, ninguém sente que demorou, às vezes, tu não nota o tempo. E tem alguma que tu, quando termina, tu olha no relógio e fala, eu achei que já fazia 1 hora, e daí fazia meia. E tem uma palestra do Divaldo que eu assisti, eu creio que, se não me engano, eram então, quase 2 horas e meia, lá em Santa Maria. Olha, parecia que foi no máximo 1 hora aquela palestra. Quando terminou, parece que ainda tinha gosto de quero mais. Então, é tudo assim. Então, o espírito é coisa. Um espírito chegou, ele escreveu bastante, não, joga fora. Não, não é por aí. Então, imagina Chico tá recebendo o que ele recebia, devia ser um escrevinhador só que não era esse tipo de coisa, tinha analisar o conteúdo. Agora, se tu pegou, tem bastante coisa, tu lê, e daí tu vai, daí aquilo ali era um fermento só, porque se tu tirar o conteúdo, vai redigindo, não sobra nada ou muito pouco. Então, essa que é a diferença, né? Então, não é pegar só um viés. Então, tem que pegar todo e analisar o conjunto todo. Eu estava pensando, o último seminário que teve lá em Porto Alegre, que o Divaldo estava presente, o dia que ele fez a palestra foi o dia que mais teve pessoas para ouvir a palestra dele. Tinha mais de 5.000 pessoas. Então, quer dizer que as pessoas não se cansam de ouvir ele falar bastante. É como disse o Marino, fala 1 hora e meia, parece que falou meia hora, de tão bom que é as palestras dele, né? E é umas palestras extensas, mas que traz uma paz, uma harmonia, sei lá, para a gente, e a gente parece que entende melhor, né? Ele explicando do jeito que ele explicava, né, nas palestras dele. Isso, nós estamos falando em palestra, e o Marino falou do Chico Xavier. Pega o livro Paulo Estevam. É um livro bastante extenso, mas é uma coisa cativante. A pessoa começa a ler, não... embora a gente saiba da história de Paulo e de Estevão pela Bíblia, o que traz ali são minúcias da vida, mesmo antes de Estevão ser chamado de Estevão, até a desencarnação de Paulo. É um troço espetacular e esclarece muita coisa que a gente até então nem imaginava que tivesse acontecido. Tira o maravilhoso para colocar as coisas como é que elas são de verdade. Eu não li ainda o livro do Paulo Estevam, mas eu já vi vários comentários, que é muito bom e que vale a pena. Uma hora eu quero ver se tem o tempo de ler. Em tamanho é dos maiores livros espírita que eu li, e é dos que eu li mais rápido. Então, daí que tá, o tamanho não é o tamanho, vai dizer, esse é pequeno, é melhor, esse não, o conteúdo é assim mesmo, que a comunicação, que nem a palestra, quando é longo, mas o conteúdo é também proporcional, não há problema. O problema é quando há desproporção entre qualidade e quantidade. Daí vamos passar para o próximo item? Só um pouquinho, Marino, deixa eu
Mas o Wilson, que sempre tem ali o dicionário prolixo, é o que fala muito ou é aquela fala que não, que não tem conteúdo? Tu que está sempre aí com o dicionário na mão. O Lix, que eu saiba, é quem fala demais para dizer pouco. Tá. É uma pessoa que exagera no falar. Mas podemos Não, ver no dicionário aqui, não, podemos ver no Google, né? Ver porque não. o significado de prolixo. É o que eu penso, a gente também se engana, né? Uhum. Prolixo. Eu entendo também. Ele até pode falar o que é certo, assim, ó. Só que ele fala demais. Tu me pede uma explicação sobre uma coisa e que eu poderia explicar em 5 minutos. Eu fico meia hora arrodeando e explicando, então fico parafraseando demais aquilo, repetindo, quase que repetindo, né? Aqui diz assim que usa palavras em demasia ao falar ou escrever, que não sabe sintetizar o pensamento. 2. Tá. Cansativo por estender-se demais no tempo, que tende a arrastar-se. Não, porque eu ia comentar que eu gosto muito de ouvir as palestras da Maíse Braga, e ela fala pelos cotovelos, entende? Mas é uma coisa também que eu fico, eu gosto de ouvir, eu ouço até no meu trabalho lá. E aí o que me chama a atenção agora é que, no geral, as pessoas, eu não conheço tantas pessoas como vocês conhecem, mas, no geral, as pessoas que gostam de falar, por elas não paravam mais. Então, na verdade, o prolixo não é aquele que gosta de falar e que fala, é aquele que fala e não fala demais porque não consegue expressar o pensamento dele com menos palavras, né? Por exemplo, a Maísa, ela conta muitas histórias do Chico, é uma pessoa que conheceu, conviveu, e eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de história, né? Gosto de ouvir história. Então, isso atrai a gente, é uma forma de atrair, foi o que... Até agora eu tenho ouvido tanto que ela repete muita coisa, sabe? Eu fico pensando até que eu já ouvi, até que eu não ouvi, mas é muito bom de ouvir. É difícil um palestrante que não repita certas histórias em momentos diferentes. É que são público em tese diferentes. Como nós assistimos a Maíse na televisão, né, ou no celular, então a gente pensa, ela já falou isso, claro, mas falou num outro momento para um outro público. E o foco dela são as histórias de Chico. E o interessante é que ela não fala em tese, ela vivenciou, ela conviveu com Chico. E é apaixonada pelo que Chico fez. E, às vezes um pensamento meu, né, talvez ela falasse um pouquinho mais do que ela faz também, seria interessante. Porque ela foca bastante no Chico. O centro de tudo que ela fala, não desmerecendo as suas palestras, porque a gente não chega nem aos pés dela, mas seria interessante conhecer um pouco da história, um pouco mais, né? Porque ela também fala da história dela, sobre o que ela faz. Porque, olha, eu fiquei pensando assim, a gente fica chocado. Desencarnou Chico Xavier no começo desse século. Agora perdemos, entre aspas, Divaldo Pereira Franco, cada um cumpriu a sua tarefa. Quem fica? Aí temos o Haroldo, temos alguns que outros aí. E tinha a Maísa, que eu não conhecia. Há pouco tempo também desencarnou aquela palestrante lá de Minas Gerais, não estou recordando o nome agora, que eu também conheci no final da vida. Ela tinha já ela fez 100 anos, né? Desencarnou logo que fez 100 anos. Uma mulher também fantástica. A gente vai perdendo os grandes palestrantes, mas tem alguns que estão aparecendo aí que antes não eram vistos. E eu percebo que o próprio YouTube, quando as pessoas desencarnam, ele para de sugerir para a gente. Sugerir no sentido de que você abre o YouTube e aparece a palestra lá. Quando o Divaldo estava encarnado, quase todos os dias aparecia o Divaldo na tela do YouTube para eu assistir. Agora não aparece mais, a não ser que eu procure. E começou a aparecer a Maíse. Então tem uma coisa que a gente não entende. Eles chamam de algoritmo, né? Um programa que ele entende... Porque o que o YouTube quer? O YouTube quer vídeos que tenham visualizações. Para duas coisas. Uma, se eu tenho o YouTube Premium, eu já estou pagando. Aí eu não vejo propaganda. Mas se eu não tenho YouTube Premium, eles inserem propaganda.
E os patrocinadores, eles analisam quantas interações teve nesse vídeo, quantos comentários, quantas pessoas assistiram, vale a pena investir? E daí eles pagam para inserir propaganda. É isso que o YouTube quer. Alguns vídeos não dão quase nada, outros dão milhares, milhões. Então são essas coisas que fazem que esses vídeos sejam divulgados. Divaldo tinha milhares de visualizações, se não milhões, né? Não posso afirmar milhões, mas milhares com certeza. E a Maísa ainda não me ative a ver quantas visualizações tem. Mas é uma palestrante excepcional. Seria bom se um dia ela viesse para Santo Ângelo aqui falar para nós. Pois é, eu já assisti várias palestras através de vídeos da Maíse também. Eu acho umas palestras bem explicativas. Ela é bem simples, né, para fazer as palestras dela, para explicar as coisas. E só que eu acho que ela fala muito no Chico também. Eu faço a parte do Wilson. Eu acho que ela teria que falar um pouco sobre ela. Eu já vi também palestra que ela falou sobre ela, mas são muito poucas. Agora, ultimamente, as palestras que eu tenho ouvido é quase todas falando no Chico. Parece que fica repetitivo, né? Até o meu filho, eu mandei para ele, ele disse, mas eu não vou assistir porque é muito repetitivo. Está sempre falando quase as mesmas coisas. E é verdade, né? Porque vira e mexe, ela está falando no Chico. Quem sabe nós E, colocávamos um comentário nos vídeos dela, sugerindo isso. pois Porque às é, vezes falta um feedback. é. E isso também, E, isso também traz mais engajamento. Quando a gente é, faz um comentário, o YouTube percebe que há interesse, vai sugerir mais os vídeos dela. é. E do Divaldo aparece bastante para mim, não sei se é porque eu estou inscrita no canal dele, então eu abro o YouTube ali e já aparece bastante palestra dele, que às vezes eu não venço assistir todas. Tá, vamos voltar ao estudo, então. Assim, mas também é difícil para o palestrante pegar e falar de si. Eu acho. O palestrante tem que falar de espiritismo. E eu acho que, por mais quase a pessoa chegar a falar de si, eu acho que também fica difícil para o palestrante, mas sei lá, então eu acho que é mais fácil falar de outro do que tem uma boa atuação, vamos dizer assim, e tudo, porque falar de si é complicado. Mas Mas, é a experiência pessoal, Marino. Quando você fala de experiência pessoal, tem mais impacto. As palestras do Divaldo, quase todas, se não todas, ele falava da experiência pessoal. Nem sempre no sentido positivo, por exemplo, de autoelogio, mas mostrar suas fraquezas também, mostrar que nós somos humanos. Teve uma palestra que ele falou que ele viu Irmã Dulce socorrendo um bêbado caído numa valeta que estava chovendo, né? E ele perguntou para Joana de Ângeles, que perguntou, não, fez um comentário, que ele não tinha aquela prática, ele achou estranho a Irmã Dulce fraquinha, procurando levantar um bêbado da sarjeta. E ela disse assim, mas tu quer se comparar à Irmã Dulce? Então demonstrou na sua palestra que ele é uma pessoa que, através dos alertas da Joana de Ângeles, começou a perceber que às vezes a gente... mas eu não sou capaz de fazer isso, não é um absurdo fazer aquilo. É que aquele espírito é um espírito mais evoluído, que tem um sentimento diferente. Então é interessante às vezes contar uma história pessoal, de uma experiência, do que ficar só na teoria. Quando você fala dos outros, você está falando de é um fato, mas não quer dizer que você seja capaz de fazer. Quando a gente fala das experiências vividas, com sucesso ou sem sucesso, ela tem um maior impacto para quem assiste, porque a pessoa está demonstrando que está sendo experimentada, está passando pelas provas como todo mundo passa. E geralmente, como é bastante comum, na maioria a gente não tem um sucesso imediato, é preciso repetir a prova até que a gente consiga superá-la. já que podia ler o 248 para nós? Pode? Acontece 248. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito.
que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial com tal ou tal espírito. Somente a obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que ele inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar. Restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Item 192, médiuns exclusivos. Alguma observação, algum questionamento sobre esse novo item aqui, o 248, então, sobre o... Eu fiquei, assim, com mais uma dúvida, como sempre. Se todas as comunicações são analisadas, então, pelo que diz aqui, né? Deveriam, pelo menos. Sim, essa é uma das orientações mais importantes que nós temos. Ela tem que ser todas analisadas. Ela já começa no início pelo médium, até no momento da comunicação, ele já tem que ter uma certa análise, com cuidado de não interferir além do necessário, mas que tenha essa noção de estar analisando, depois das comunicações, mais importante ainda, o conteúdo, porque falando de reunião mediúnica, no caso, aquele que veio ali comunicou, ele normalmente está com aquele autorização, tem um porquê, não quer dizer que às vezes, como chega o tipo de comunicação que ele dá, às vezes vai olhar, não, ele está tentando um embuste, ele está tentando, mas ele está ali, de repente, justamente por isso, ele está ali para ser orientado. Então, e daí também pode ocorrer numa reunião mediúnica que vai ver e começa um certo médio da comunicação sempre do mesmo espírito. E daí? O que é isso? É bom ou é ruim? É o que nós estudamos aqui nesse item, que pode ocorrer. E o que vocês acham? Se numa reunião mediúnica começa a acontecer de um médium, da comunicação de um espírito só, é bom ou é mau sinal? E eu me reporto à pergunta da Jaque, para nós buscar a resposta. O texto diz assim, ele fala exatamente disso, né? Nem sempre há nisso uma obsessão. A obsessão há quando o espírito impede que outros se comuniquem por aquele médium.
ele escolhe um médium para si e não permite que o médium aceite comunicação de qualquer outro. Aí já há uma obsessão. E fala que às vezes é uma questão de afinidade. Porque como é que se dá a comunicação? É de perispírito a perispírito, uma questão vibracional. É mais fácil ele colocar a sua sintonia vibracional com aquele espírito do que com outros quaisquer, por essa questão vibracional mesma. E daí tem a tendência de ter um único que fala por ele. O problema é quando ele começa a impor ao médium que seja o único. Quando procura dominá-lo, diz aqui, não suporta exame crítico. O que Kardec está falando aqui? Ele está falando dos espíritos da época, e hoje também existem aqueles que publicam obras, que querem trazer ideias novas, querem trazer informações tidas como novidades para serem publicadas. Quando é uma sessão mediúnica em que apenas se objetiva socorrer, ou não é que exista uma apenas assim, né? Mas a maioria das sessões mediúnicas que eu participo hoje, o objetivo principal é socorrer os infelizes. Aí é diferente. Ele vem lá e expõe o seu íntimo e recebe uma orientação. Isso não é publicado. Nessa questão aqui é quando nós vamos publicar e o médium recebe um único espírito. Aí diz que ele quer isolar o médium. Ele diz aqui, o insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Agora imaginemos um médium que se melindra porque o grupo entendeu que a sua psicografia não está muito de acordo com as obras básicas, tem desvio doutrinário. Se afasta da casa, não se vincula a casa nenhuma, mas como teimoso que é, ele vai e publica por conta própria as suas psicografias. Ele está insulado. E vai ter gente que vai comprar. Na internet está cheio de livros de médiuns independentes que publicam suas obras e tem grande veiculação. Qual é a responsabilidade dele? Ninguém analisa, ele acha que é dono da verdade. Aqui diz assim, restringindo-se às que lhes são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor desta. Às vezes ele não é nem mal intencionado, ele é iludido. Ele é apanhado pela vaidade, pelo orgulho. E o espírito não é um espírito bom que faz isto. Porque uma vez, eu até sempre repito essa fala que eu ouvi do Divaldo, que eu achei interessante, a pessoa pode dizer, o grupo não está entendendo, eu vou me afastar, né? São todos equivocados. Perguntaram ao Divaldo Pereira Franco, se você percebesse que a Federação Espírita Brasileira está errado em um ponto e você é certo, você se afastaria da federação? E ele disse, não. Eu prefiro errar com a FEB a acertar sozinho. No momento eu até pensei assim, prefiro errar com a FEB a acertar sozinho, parece meio incoerente, né? Mas não é estar em erro. Porque quando você está no grupo, você está em tese, como vivemos numa democracia, corroborando as ideias da maioria. E às vezes a maioria pensa diferente. Quando você faz uma reunião de diretoria, alguém expõe uma ideia, não é aceita de imediato. Quando é uma novidade, leva um tempo. E aí o grupo começa a analisar e depois vê, não, a ideia é boa. Mas agora se a pessoa se afasta, a ideia morre. Ela fica com a sua ideia lá sozinha, vai desencarnar e a ideia vai morrer com ela. Ou no mínimo algum que outro vão ter acesso. E se ele ficar junto com o grupo, pode ser até que ele desencarne. Mas as pessoas vão lembrar dele, fulano falava isso. E daí de repente ele começa a analisar e mudam para melhor. Um exemplo nosso é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não conheceu Jesus encarnado. Ele ouviu quando estava a caminho de Damasco, numa manifestação espiritual. Mas foi eu acredito que foi o responsável pela difusão do cristianismo para nós, senão nem chegaria a nós. E quando ele foi aceito lá na mansão do caminho, na casa do caminho, aliás, né? E ele começou a perceber que alguns apóstolos estavam voltando para as práticas judaicas, diferente do que Jesus ensinava, e uma delas seria a circuncisão. Isso está lá no livro Paulo e Estevão. E começou a haver atrito entre Paulo e os que defendiam essa prática. E quem ficava no meio era Pedro.
Pedro era tipo de um algodão entre cristais, né? Evitando que se quebrasse. E imagine agora se Paulo pensasse assim, não, eu não convivi com Jesus, mas entendi, porque ele era um grande intelectual, né? Entendi melhor a sua mensagem. Esse grupo aqui está perdido. Vou me afastar deles. Será que teria o mesmo resultado? Ficaria sozinho. E ele teve muitas pessoas que o acompanharam na sua jornada. Às vezes a gente pensa, não, Paulo saía sozinho. Ele não saía sozinho. Uma pessoa sozinha não tem força. Ele sempre andava acompanhado. E às vezes alguns até precediam para preparar o lugar, assim como fazia Jesus. Então é melhor a gente ficar, mesmo que as nossas ideias, quando encarnados ou quando desencarnados, não sejam aceitas no princípio, dentro do grupo, ouvindo as críticas, que devem ser sempre construtivas, nunca destrutivas, e se não aceitas, aguardar. E agora, se o Espírito que se comunica conosco está errado? Eu também não posso ser radical, não, eu estou com a razão, eu também tenho que analisar, olhar a perspectiva do outro, os fundamentos do outro. Eu não posso simplesmente combater qualquer opinião contrária por um radicalismo de pensamento. Tenho que analisar. Por que ele pensa assim? E daí chegar à conclusão. É assim que as coisas mudam. Agora imaginemos nós se todo mundo pensasse igual. Haveria progresso? Nós estagnaríamos onde estamos. Seria até cômodo. Estamos num ambiente legal, não há atrito de ideias. E Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, ou seja, trazer o conflito de ideias, para que nesse conflito de ideias as pessoas depuremos aquelas que são melhores e as escolhamos para a nossa vida. É esse o objetivo da fala de Jesus. E sozinho nós não vamos ter isso. Vamos ficar só com o nosso pensamento ou com o pensamento do Espírito, no caso dos médiuns, que o dirige. Esse capítulo aqui a gente está estudando sobre a obsessão. Então, justamente para compreender, e essa aqui é uma das questões que tem uma possibilidade de obsessão e que ele nos explica, que pode ser aquele espírito que um só insiste que ele tem se impor sobre a vontade do médium, que é uma obsessão. Daquele outro que é só ele que se comunica, mas que ele não é com uma imposição. Ele vem para... Então, e pelo conteúdo, pela análise, e daí a importância da análise, a pergunta primeira da Jaque, sobre análise das comunicações. Porque o espírito insiste só ele se comunicar. Está havendo comunicação sempre do mesmo espírito. É ou não? Obsessão. Pode ser e pode não ser. Então, como é que vai se saber se é ou não é? Pela análise das comunicações. Aí que chega, porque tem aqueles missionários, digamos assim, que eles já têm o seu protetor ali, que os dois têm uma missão. O espírito comunicante tem uma missão que ele e o médium se comprometeram de uma obra juntos. Então, e às vezes é necessário que, pelo menos por um período, se concentrem os dois naquela obra, então daí não teria espaço para outro. Então, ou, como disse a Joana para o Divaldo, ela não era obsessora do Divaldo, mas bom, vai vendo o teu horário lá na madrugada, porque esse outro aqui, o que ela disse? Não é eu, nós temos uma responsabilidade. Então, nós temos um objetivo comum, nós combinamos, então vamos respeitar o combinado. Então, daí tem essa diferença. E ela também não impediu que o Divaldo recebesse a comunicação do outro, desde que fosse em outro horário. Aqui nós estamos falando daqueles espíritos que querem afastar o médium de qualquer outra interferência, quer só ele interferir na vida do médium. Daí, por isso que se isso ocorre, daí já começa a caracterizar, daí já caracteriza a obsessão. Exatamente. Então, tudo é uma questão de análise, né? Porque é difícil existir uma coisa que
que ela, não, é isso ou é aquilo. Não, não é por, só deu comunicação por um. Não, tem que analisar. Então, isso aqui, há uma probabilidade, uma possibilidade, é um alerta, uma questão de atenção. Sim, é. Sirlene, Silane, eu acho que eu já estou prolixo também. Eu acho que quando acontece assim, um espírito vir sempre no mesmo médium, é um sinal de alerta mesmo, porque pode ocorrer uma obsessão. Aí orai e vigiai. E aí acho que cabe também ao médium não dar a comunicação daquele espírito que está sempre insistindo, conforme a análise, né, que é feita. E o quanto ao Divaldo, Chico Xavier, aí já era diferente, né? Eles eram um missionário, eles precisavam daquele espírito para orientar, até mesmo para escrever livros, para fazer. O Divaldo, no caso, ele fazia palestras, ele era intuído também pelo espírito de Joana, né? Então, tudo é relativo. Aí cabe a gente pensar, analisar mesmo. E não se melindrar também, né? Porque a gente sempre está ouvindo que os espíritas não devem ser melindrosos, né? Conforme a crítica construtiva, que geralmente tem que ser construtiva para ajudar o médium, aí a gente tem que procurar não se melindrar. Mas também tem que ter cuidado. Ele até fala que às vezes é uma questão de falta de flexibilidade de um médium. Então, não é só o Chico Divaldo. A gente também não pode separar. Bom, não é Chico Divaldo, o resto então tem que ser da comunicação de todo mundo. Não é assim também. Porque às vezes é uma questão de flexibilidade. Então, cada coisa tem que ser a sua análise e daí tem que ver. O ser... Vamos ver aqui, teve um termo que eu olhei agora que bom, então tem que ver. É uma imposição, é uma coisa, e ver o conteúdo também. E se é uma coisa que é imposta ou não. Porque às vezes não é imposta. É a possibilidade que o médium tem, ele está, vamos dizer assim, começando uma faculdade, e ele é o único. Daí tem aquele que tem afinidade, que ele consegue transmitir através dele. Os outros, mesmo que queiram, não conseguem. E daí, não é o espírito que está insistindo de ser só ele. Não, é o único que tem a possibilidade. Então, então é o que a gente também tem que analisar. É a questão de bastante análise quando acontece uma situação dessa. Né? Sim, a gente tem que pensar também, porque pode ser uma coisa que ser bem útil, né? Como diz, a gente não pode se achar, como dizia o Chico, que a gente é sempre um cisquinho. A gente tem que, também não pode ser orgulhoso, né? A gente tem que ir maneirando, conforme as possibilidades. Isso vale também para as casas não se isolarem, né? Para isso tem as regionais, tem as reuniões da UME. É interessante participar. É praticamente impossível todo mundo da casa ir, mas que vá pelo menos um representante. Mas não é só participar. A pessoa tem que ir lá receber informações e trazer para os demais integrantes da casa. Alguma orientação, alguma prática nova que está sendo adotada, uma sugestão de melhora. É isso que se busca nesses encontros, é o aprimoramento do movimento espírita, não é o aprimoramento do espiritismo, porque o espiritismo está todo nas obras básicas e nas suplementares já aceitas, né? Mas o movimento em si, o movimento tem que ter um cuidado, porque é bem fácil desviar, realizar sincretismo, fazer até um desvio doutrinário, inserir práticas que não são espírita dentro da casa. Tudo isso é possível acontecer. Então, tanto para o médium que se comunica só com o espírito, essa orientação fica de ele cuidar desse detalhe e submeter a análise do grupo. Nós também devemos submeter as nossas práticas à análise das demais casas, das federativas, para ver quais as práticas que os outros estão fazendo e qual o melhor caminho.
às vezes a gente falha. A nossa própria comunicação, que eu sou da área da comunicação, alguma coisa está falhando, eu tenho que descobrir o que está falhando. Porque tem vários mecanismos de divulgação que a gente não está usando. E a gente tem que estimular que pessoas que tenham capacidade de fazer isso trabalhem conosco para poder impulsionar a divulgação do que a gente faz também, no sentido de ajudar mais pessoas da mesma forma que nós fomos ajudados. E aqui nós estamos falando de obsessão e mediunidade. Nós vimos ali que todos nós somos, em graus diferentes, médium. Uns então não chegam a ser ostensivos, mas todos nós somos influenciáveis. Como que geralmente quem não é ostensivo é o influenciável? Pelo pensamento, pela intuição. Então isso aqui cabe para nós no dia a dia, e não só para aqueles que normalmente nós chamamos, eu sou médium, eu não sou. Para aquele que diz eu não sou também serve. Porque daí, quando nós começarmos a termos pensamentos repetitivos, então, aí eu acho que esse ponto aqui é muito importante para cada pessoa, ela analisar o que ela está pensando. Isso aqui está certo? Por que está me vindo esse pensamento recorrente? Começo a ter pensamento fixo. Não é esse mais ou menos que a gente vê ocorrer em todas as pessoas que têm problema obsessivo, problema de, assim, os pensamentos. Tem pessoa que ela vem vindo lá, já sabe o que ela vai conversar. Por quê? Porque ela vai pensar aquilo que ela está sempre pensando, ela está sempre repetindo. Então, e nós, quando nós estamos repetindo o pensamento e que não tem uma razão lógica de ser, mas que aquele pensamento nos vem. Não é uma influência dessa, só que muito mais sutil, que não é aquela do que vem escrevendo, ou que vem na psicofonia direta, então da maneira ostensiva, mas que nós estamos recebendo através do pensamento, pela intuição. Então, esse capítulo aqui a gente tem que também já levar ele também para esse ponto aqui, porque daí cabe a cada um de nós, em qualquer momento, analisar se não ocorre isso e daí ver se... está vindo sempre o pensamento, estou sempre me intuindo a fazer a caridade, a fazer o bem. Se não for uma coisa desproporcional, daí... Não, mas então eu estou sendo influenciado por um bom espírito que está me levando para o caminho do bem. Agora, eu sempre estou ali, eu vejo uma pessoa, me vem o pensamento ruim, me vem não sei o quê. Então, vamos fazer prece, vamos ser desligados disso aí, que não vai nos levar a nada de bom. Então, é alguma influência, ou qualquer atitude que não seja de acordo com as leis divinas, vamos dizer assim. Algum comentário para não encerrar? Deu 10 horas em ponto, até a gente demorou um pouquinho para começar, mas daí para algo rápido para encerramento, e depois daí vamos fazer a prece de encerramento. Eu tive a impressão que a dona Sirlene queria falar antes. Então, a Sirlene, se quiser falar, fala, e se não quiser falar, fala também, daí faz a prece para nós. Ou fala e depois faz a prece, ou já... Na prece eu vou pedir para outra pessoa fazer, que eu estou com muita dor de cabeça hoje. Viu? Não, que eu ia falar ali, ó, até já está no horário, que aquele médico que sempre recebe o mesmo, e se vai chamar a atenção, ele nunca aceita, né? Ele acha, assim, que os outros estão errados, que ele está certo. Mas isso já foi comentado, vamos já... Sirlene, faz a prece por mim aí, que hoje me sinto com dor de cabeça, me sinto revoltada, minha gripezinha de novo. Eu já vamos aproveitar e vamos direcionar a prece, o pensamento dos bons fluidos para a Sirlene também, para ela se recuperar. Mas essa gripe vai... Hã? Ou se está dentro da justiça divina, para ela ter força para suportar com resignação. Não, mas essa gripe está assim, ó, vai e volta, parece que a gente não vai lavar a cabeça mais.
Eu acho que eu vou ficar sem tomar banho. Então tá, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer por esta oportunidade maravilhosa de nós estudarmos, a fim de que possamos adquirir conhecimento e compartilhar também conhecimentos uns com os outros. E vamos pedir proteção para o nosso lar, para o lar dos nossos familiares, também pedir pela saúde, a saúde de todos os nossos irmãos que passam por doenças, seja nos lares, nas ruas, nos hospitais, nos UTIs, que lá esteja a mão de Cristo, envolvendo com a sua luz, dando-lhes muita força, fé e resignação. Pedimos também a todos aquelas pessoas abandonadas, que muitas vezes não compreendem o que se passa consigo mesmo. Também pedimos para que tenha sempre uma mão amiga estendida, a fim de confortá-los, ajudá-los. E também pedimos àqueles nossos irmãos que estão nas ruas, que não têm um teto, um alimento, que também tenha sempre uma mão amiga para ajudá-los. Pedimos também a todos aquelas pessoas que estão nos asilos, as crianças nos orfanatos, pelos presidiários, que todos eles tenham força e que estejam sempre com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, a fim de que possam se melhorarem e que a espiritualidade maior envolva a todos aqueles cuidadores que tratem com muito amor e carinho e que estejam sempre bem protegidos. Agradecido, pedimos também a Deus e a Jesus que a todas essas águas que estejam na nossa mesa, seja para os seres humanos ou para os animaizinhos, que seja fluidificada e que sirva de remédio para cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, sendo assim, damos encerrado esses estudos de domingo de hoje. Que assim seja.